Rapaz, outra cavalaria entrou em campo, você viu? O Flamengo passou por cima do Vasco e o placar mentiu. Paquetá pode estar mais perto de voltar. Tem domingo, tem Fla-Flu. Senta aí e prepara porque já tem muita notícia. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque aqui a informação é todo dia para a nação rubro-negra. Agora bora falar do Flamengo, né? Vamos falar do jogo de ontem. Vamos começar falando do jogo de ontem. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0, mas na moral, esse placar foi mentiroso demais, né? Quem viu o jogo sabe, o Flamengo amassou, foi um jogo de pressão o tempo todo, bola na área, chute, de tudo quanto é jeito, o Vasco só se defendendo e o goleiro deles, Léo Jardim, virou Neuer, né? Ele catou muito, pegou de tudo, pelo menos umas 6 eu acredito que foram defesas difíceis, né? Se não fosse ele, era uma goleada maior do que aquela última goleada que o Flamengo deu, né? E o Maracanã tinha mais de 50 mil torcedores empurrando o time, a nação fez a parte dela, né? E com essa vitória o Flamengo ganhou seus primeiros 3 pontos, subiu na tabela e já entrou de vez na briga lá em cima do Carioca, ou seja, a cavalaria passou por cima, passou forte, né? A gente comeu bacalhau ontem e foi muito bacana. A estreia do Manto, o Manto deu sorte. E o mais importante é que, apesar do time ter entrado com pouco tempo de treino, o time cresceu, o time jogou com intensidade, com vontade, com a cara do Flamengo, com raça, aquele jeito que a gente gosta de ver, pressionando, atacando, mandando no jogo. Inclusive, eu até tinha falado no vídeo anterior, eu havia falado que, de repente, se o Flamengo perdesse um pouco da intensidade durante o jogo, seria normal, porque é um time que tem... Ontem eram 9 dias, né? Então, assim, o time tá ganhando forma, né? Ganhando intensidade. Mas ontem demonstrou algo que surpreendeu todo mundo, né? Porque o Flamengo não deixou o Vasco jogar. Foram 32 finalizações a gol, enquanto do Vasco 1, né? Então, assim, o Flamengo jogou muito, né? Eu gostaria de colocar 2 jogadores que... Um que estreou bem e o outro que jogou muito bem, que foi o Emerson Royal, pela direita, e o Vitão, né? Sabendo que o Vasco não conseguiu pressionar, o Vasco não conseguiu criar, então não dificultou para a zaga do Flamengo, né? Teve um chute na trave, mas trave não é gol, né? Fora isso, teve um chute, se eu não me engano, acho que é JP, né? Teve um chute dele, mas assim, fora isso, não criou tantas oportunidades. E segura essa, já tem outro clássico chegando, né? No domingo, dia 25 de janeiro agora, às 18 horas no Maracanã, vai ter Flamengo e Fluminense, né? Fla-Flu não tem jogo fácil, mas com esse clima e a nação junto de novo, tem tudo para dar certo, né? Bomba do mercado, vamos mudar agora um pouco o tema, vamos falar do mercado, né? A novela tá boa, Paquetá, fica até meio chato da gente sempre falar, o Paquetá isso, o Paquetá aquilo outro, mas negociação, mercado é algo assim mesmo. É especulação aqui, é especulação ali, é notícia nova aqui, avançou um pouco, retrocedeu, avançou novamente, até chegar num denominador comum entre eles e finalizar a conclusão, a contratação, perdão. Lucas Paquetá, ele se reuniu novamente com o técnico do West Ham, que é o Nuno Espírito Santo, e falou na lata dele, que ele falou assim, o técnico, eu não quero ficar mais aqui, eu quero jogar no Flamengo, né? E o que impressiona tanto lá quanto aqui, que a imprensa tem falado, é que o West Ham já aceita negociar, o jogador quer sair, o técnico falou que tem que resolver essa situação logo, Paquetá ficou fora de alguns jogos, voltou a treinar, conversou com o técnico e a cabeça dele está aqui no Brasil, no Flamengo já, foi novamente afastado,
né? Segundo as informações. E assim, tudo indica que vai fechar algo bom pra gente. Ontem, durante o jogo, o Boto, ele mandou a real, né? Ele falou o seguinte, abre aspas: queremos muito ter Paquetá e ele quer muito vir. Tivemos avanços significativos, mas a operação é difícil, né? E ele ainda completou, né? Além de ter falado isso, ele ainda completou. Isso não é futebol manager, né? Que é aquele, eu não sei se vocês lembram, eu até jogava muito no computador, que era o Brasfoot, Lfoot, aqueles jogos assim, que o cara vai, o time tá ruim, ele vai lá, contrata, ele tem dinheiro, ele contrata. Não é bem assim, né? O futebol é alto, né? A forma de pagamentos, garantias, tudo isso é muito alto. Ou seja, traduzindo para o torcedor, o Flamengo quer o jogador, o Paquetá quer também, e o West Ham já conversa. O negócio é grande e dá trabalho, porque não é um jogador simples, né? É um jogador de nome, é um dos melhores do elenco do West Ham, mas vamos ver o que vai desenrolar daqui para frente, né? E agora vamos falar do outro tema. Na moral, vou falar com vocês aqui. Quando o clube grande começa a conversar, é porque ele já pensa em vender, né? Quando o jogador pede para sair, é porque já tomou a decisão. Então, Paquetá, voltando ao tema, o Paquetá está mais perto do Flamengo do que longe, né? Vamos ver o que vai dar, vamos ver o resultado disso tudo, dessa negociação. O Flamengo continua no mercado buscando um atacante, tá? Igual há uns dias atrás, um torcedor, né, chegou no comentário fixado aí, comentou que o Flamengo tinha que trazer um atacante, né? E assim, o Flamengo tá atento ao mercado, o Flamengo tá atento a tudo. O Flamengo quer um jogador específico, né? Um jogador diferente daquilo que ele tem. Se for um jogador mais estático, né? Tipo o Pedro, ele prefere não contratar, né? Mas se ele quer um jogador que consiga fazer mais de uma função próximo, que seja matador, que tenha mais velocidade, não que Pedro não tenha, né? Mas que tenha mais velocidade, enfim. Então o Flamengo quer esse tipo de jogador. É um jogador que custa caro, o Flamengo está atento, o mercado está inflacionado, todo mundo está tentando, né? Mas vamos ver o que vai dar. Tem até, se eu não me engano, início de março essa janela. Fecha agora a janela europeia, mas ainda tem até o início de março, né? Vamos ver o que vai dar em relação a toda essa negociação. Dentro e fora de campo, o Flamengo já está dando a resposta. Fora de campo, a diretoria está se mexendo, a nação continua fazendo a diferença como sempre, né? E eu já até falo saudações, né, rubro-negras. E assim, a temporada ela só está no início, né? E o Mengão já mostrou que veio para brigar por tudo, né? Mesmo não tendo treino, mesmo não tendo tempo suficiente, preparação suficiente, o Flamengo já mostrou o que ele quer, já mostrou que ele está decidido, né? E tem tudo para trazer muitos títulos, muitas conquistas, muitas vitórias esse ano pra gente. E eu quero saber de você agora. No Fla-Flu, vai dar Mengão? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e manda esse vídeo para aquele amigo rubro-negro que só vive o Flamengo, porque aqui a resenha é informação, é paixão. Saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo. Tamo junto.